nas calçadas, gente humilde nos jardins. Tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui. Céu sempre aberto, terra limpa e hospitaleira, Paraíba mantiqueira, criou asas pra voar. Um povo unido, branco, negro, imigrante, operário, estudante, seu destino é prosperar. Meu São José dos campos tão floridos, edifícios coloridos, não me canso de te amar. Dos campos tão floridos, não me canso de te amar. Senhor, começando mais um Jornal das 7 aqui diretamente dos estúdios da Rai Vale, a Rádio Estadão Vale, em parceria com a Web Rádio e TV Shalom. Shalom, shalom aí a todos os povos de boa vontade, como diria Luciana Caravaca, que nos acompanha, né, nos assiste aí diretamente do belo e bonito litoral norte de São Paulo, aí trafegando entre Caraguatatuba, Ilhabela e também dando uma passadinha em São Sebastião, Ubatuba, todas as nossas belas cidades aí. E vamos que vamos, né? E para você que não sabe, não existe uma cidade chamada Maresias, é uma praia aí de São Sebastião. Tem gente que fala, eu vou para Maresias como se fosse uma terra à parte, né? Não existe uma quinta cidade do litoral norte, são apenas essas 4. Então, de qualquer forma, vamos que vamos. Já inaugurando aqui essa abertura, né, essa entrada do jornal na segunda-feira, essa segunda-feira gelada que estamos aqui vivendo, né? Aliás, não foi diferente todo final de semana. Já estamos aqui, a primeira pessoa que vamos falar já no jornal, representando a chamada família Lobos. Vamos conhecer um pouco mais a respeito, né? Entre outros projetos aí que estão trazendo e defendendo aqui. Vamos falar então com Lu Christian Medeiros. Acertei? Acertou, só faltou o Mariano. Só faltou o Mariano. Então, Pequeno detalhe. Eu sou pai da família Lobos, segundo pai. A gente coordena, eu e meu noivo. Aham. E a gente cuida de jovens, adultos, LGBTQIA+. E a gente dá apoio, inclui eles nos nossos projetos, monta junto. Eu também faço parte da Associação LGBT+, de São José dos Campos, que recentemente a gente aprovou o ambulatório para pessoas trans e travestis. Foi uma batalha. Foi uma batalha ali nas conferências de saúde. Eu fui bloqueado, me impediram de ser delegado. Eu quase não consegui votar, mas eu participei, eu joguei a proposta ali. No da saúde. Na pré-conferência que teve de saúde.
Entendo. O grupo LGBT+, é o presidido pela Kika Medina, né? A Associação LGBT Mais de São José, porque são um monte de coletivos. Tem o coletivo Coexistir, tem a Associação LGBT Mais de São José, que foi a junta do coletivo Coexistir com a família Lobos, e também os ativistas da cidade, né, trazer um professor junto na associação, uma advogada para nos instituir. E a gente formalizar, assim, já está registrado, a gente agora está correndo atrás do CNPJ, que é o último que a gente vai precisar, para a gente começar a falar, marcar reunião com o prefeito, para a gente buscar mais as coisas aqui em São José dos Campos. Vários trabalhos aí, várias atividades na pauta para poder lutar pela causa, né? Sim, por nossos direitos de cada um. Lu Christian Medeiros, no caso, né, até pro ouvinte e o internauta que não o conhece, né, você é LGBT, né, tá defendendo a causa, mas qual exatamente a denominação? Digo, você é transexual? Eu sou homem transexual, demissexual, ace. Repita, por favor. Eu sou homem transexual, demissexual, ace. Uhum. No caso, o homem transexual é aquele que nasceu num corpo... Quando eu nasci, eles me falaram que eu era de um corpo biológico a qual eu não me identificava. Entendo. Então eu me identifico com o sexo oposto. Entendo. Aí eu fiz a troca da retificação, que agora em 2018 vai fazer um ano, que eles aprovaram pelo CTF. Entendo. Porque o ouvinte normalmente costuma ficar bastante confuso nesses assuntos, né? Já recebemos Murilo Magalhães, a Kika Medina, entre outros aqui no programa, né? Inclusive explicando as denominações, as diferenças que existem, né? Mas muitas pessoas, algumas infelizmente por preconceito e outras por desconhecimento mesmo, né, não entendem todas essas denominações, né? Sei. Como que você vê isso sendo trabalhado na educação, né, das pessoas, principalmente na educação básica? É uma coisa bem difícil, né? Ainda mais nas escolas. Tem muito professor ainda que, por exemplo, tem um estudante que é transexual, seja mulher ou homem, e ainda não segue de chamar pelo nome que a pessoa queira, mesmo se não tiver ainda nos papéis. Mas como a pessoa é transexual, tem que ser respeitada ali naquele local. Do momento que a pessoa é transexual, sim, já a tem pessoa esse já se entendimento, identifica, já precisa ser tratada naquele momento, porque a maioria das vezes a gente passa mais tempo nas escolas, Aham. a parte da nossa vida passa na escola, então a gente passa mais preconceito dentro das escolas. Aí a gente já começa a vida e depois em outros lugares públicos. Porque vai ser com professor, alunos, colegas, O bullying funcionários. dentro das escolas também, ainda mais se você for transexual, se for negro, aumenta mais o preconceito. Aí junta tudo num caldeirão de preconceito só. Sim. Você, no caso, desde criança, já tinha essa percepção? Desde bem novo eu já me identificava como menino. Sempre gostava de roupa mais masculina, eu gostava de cortar cabelo, fazia tudo escondido e tal. Depois eu assumi, primeiramente foi na escola, na rua, depois dentro de casa. Algumas pessoas ainda não sabem, outras sabem. Primeiro você se identificou na escola. Sim, na escola. Como foi a reação do pessoal? Os alunos foi tranquilos, professor mais ou menos, depois foi indo. Depois que o pessoal foi compreendendo melhor essa situação. E né? desde aquele tempo eu já não usava o nome que me dirigiam. Eu sempre usei o Lu, que era meu apelido, se transformou em nome. O Então, Lu... é um nome neutro. É um nome neutro. É um nome neutro.
Não é que você foi batizado como Lúcia ou coisas do tipo assim. Não. Era o nome neutro que você usa. Sim, aí eu uso a desde composição e eu coloquei Christian. Entendi. E atualmente é o nome oficial seu. Sim, é um nome oficial. Você poderia dizer o seu nome de batismo? Se é que. Eu costumo não dizer, isso é uma pergunta que a gente não costuma responder. Entendo. Não, sem problema. Fizemos a mesma pergunta, até por curiosidade, para a Kika, né? E ela também comentou que não costuma falar a respeito, Nós e a gente transexuais, respeita. a gente né? não costuma falar, porque a gente não gosta de ser lembrado por isso. Entendo. Porque, na verdade, é um período que vocês eram, digamos assim, reconhecidos pelo que não eram, né? Sim. Então, cabe então apagar isso do histórico, né? Essa como se parte diz. sempre vai existir na gente. Porque é essa parte que nos deu força para fazer a gente se identificar com aquilo que a gente é. Porque se não tivesse aquilo antes, não teria o agora. Entende? E nem teria toda a luta para poder Sim. romper, né, com o que era antes. Com a família foi mais difícil ou mais fácil? Meio termo, né? Porque além de conta que a minha família, eu tenho meu pai, que é preconceituoso, eu fui criado mais pela minha mãe, é que ela foi mãe e pai para mim. Tem os parentes que são divididos, tem uns que apoiam, tem outros que não. E também envolve muita religião, que Mas, também é um assunto bastante que cai em cima da população trans, que são muito discriminados. Você não pode ser... Para eles só existem homem e mulher, só isso, naquele composto. é porque se muitas visões, muitas filosofias não conseguem nem compreender o homem homossexual ou a mulher homossexual, quem dirá todas as outras denominações. A pessoa né? só aprende perfeitamente, entende, quando a pessoa passa por isso ou tem filhos assim, Para poder aquilo dar uma balançada, clareada, assim, né? clareada. Entendo. Lu Christian Medeiros aqui conosco na Rádio Estadão Vale. Você que queira mandar suas perguntas, mande no 99107-6308. Poder aqui entrar em contato conosco, né? Também pelo nosso próprio Facebook, né? E você já acompanha aí ao vivo. Hoje a gente precisou aguardar um pouquinho, né? Mas o importante é que a transmissão tá aí correndo, tudo certo, e dentro do possível segue bem. Um abraço aí pro Ricardo do Santa Júlia, pegando aqui no pé do presidente Bolsonaro, como sempre, mandando aqui algumas piadinhas, né? Mas depois a gente fala aqui um pouco mais a respeito também. Alô, Cláudia Freire, a Bruninha também, que assiste lá de São Paulo, e o Ivan Júnior, que eu espero estar conosco aqui também na quarta-feira. E vamos que vamos. Bom, Lu, outra coisa que o projeto de vocês, ele funciona como uma casa-abrigo? Na verdade, não. Aqui em São José tem a casa coletiva, que A tem Comuna LGBTs, Deusa, a né? Comuna Deusa, que tem Murilo e tal. E lá vai muita população LGBT, tem festa, acolhe as pessoas, dá apoio também. Que ela A é uma família- casa de apoio e também uma iniciativa cultural, né? Sim. É muita cultura, apoio ali. Mas no caso, vocês mesmo, família Lobos, não... A gente não tem um lugar próprio ainda. A gente pretende futuramente, daqui uns anos, virar uma ONG própria para isso, para atender a população LGBT fisicamente. A gente vai virtualmente, pessoalmente, assim, a gente vê na rua, entra em contato com a gente, vai fazer alguma coisa, a gente vai junto. Atualmente a gente está com o projeto junto com o time Muri Queens, que é um time que vai incluir pessoas LGBTQIA+, onde eu também estou jogando no time. E nesse time a gente tem o Brasão,
que no Brasil a gente tinha que colocar um mascote. E nesse mascote a gente escolheu o Muri, que é um macaquinho, que é uma espécie de São Francisco Xavier. O muriquizinho de O São muriquizinho. Francisco Xavier, né? Sim, a gente escolheu ele. Quando você vai chegando de carro, alguns até pulam assim, né? Ficam lá, né? Aí o Muri tem as asinhas deles, que é por causa que São José dos Campos é a capital da NASA, aí por isso as asas. E a gente está recebendo pessoas que queiram jogar. A gente aceita pessoas que sejam LGBTQIA+, pode ser mulher, pode ser homem, pode não se sentir em nenhum dos gêneros. A gente está aceitando no time, a gente está convocando todo mundo para jogar. Mesmo se não souber jogar, a gente vai ter o treinador, a gente está correndo atrás de patrocínio. O SESC vai dar um apoio. O SESC forneceu o local. O SESC vai promover o local, a gente vai chamar times da capital. Futuramente a gente vai fazer campeonatos, torneios aqui em São José dos Campos. Essa iniciativa é pioneira em São José? Ou tem outros grupos que fazem isso também, incluindo as diversas manifestações sexuais? No esporte, aqui em São José dos Campos e nem no interior da capital paulista, tem nenhum time LGBTQ. Nenhum time, nem LGBT tem aqui. E em São Paulo, tem 15 times LGBT. 15 times? 15 times. Em Minas tem um. É relativamente... É pouco, né, para o tamanho da população, mas bastante perto das dificuldades, né, que Sim. esses grupos enfrentam, né? A ideia inicial que o Sandro Cuesta teve foi em 2018, no mês de janeiro. Ele teve a ideia, foi montando. Só que agora a gente está formando mais agora nesse ano de 2019. Compreendo. Está andando mais. Me permite ler o comunicado que você me mandou anteriormente? Certo. Desculpe se estiver te incomodando, mas venho aqui te perguntar se você conhece alguém que seja lésbica, gay, bissexual, transexual ou transgênero, ou travesti, assexual, demissexual, pansexual, intersexual e demais siglas que queiram jogar futebol, ou mesmo que não saiba jogar, mas tenha interesse de jogar e more aqui em São José dos Campos ou em alguma das cidades daqui do Vale do Paraíba. Aqui em São José dos Campos, São Paulo, estamos criando um time inclusivo para poder ajudar pessoas, até porque praticar esporte como futebol ajuda também na questão da saúde, tanto ansiedade, bipolaridade, depressão, disforia, sedentarismo, entre outros estados de saúde, e podermos trazer confiança, apoio, inclusão, diversidade, autoestima, etc. para essas pessoas, e queremos poder ajudar todos. O nome do nosso time é o Muri Queens, né? Esporte Clube, e será o primeiro time da nossa comunidade aqui do interior de São Paulo, pois aqui nas cidades do interior do Vale do Paraíba não existe nenhum time formado que seja inclusivo da diversidade, e nós queremos fazê-lo. Estamos vendo questões de patrocínio para o uniforme, para vermos se conseguirmos em quesito de jogos. O SESC, né, vai ceder o espaço. Sim. E vocês terão também toda a questão de caixinha, né? Sim, a gente vai pedir R$10 mensais para ajudar mais no time. Então. Compreendo. Então, se conhecer alguém, repasse essa informação. E nós aqui da Rádio Estadão Vale, né, estamos aí repassando, né, e tentando ajudar como for possível. Aí no finalzinho vocês explicam. Foi escolhido o nome Muri Queens como símbolo devido ao Muri, né, o macaquinho de São Francisco, e também a capital da aviação é um muriqui com asas, né? Isso, e o símbolo colorido em volta do macaquinho. Compreendo. No caso, são quantos jogadores, jogadoras, entre outros, que já tem no time? A gente está formando, esperando, assim, a gente não tem uma média de jogadores que a gente já tem confirmado, porque a gente está fazendo, a gente fez
essa semana uma reunião, né, convocando. Teve pessoas que não pôde ir, teve pessoas no Face que não conseguiu ir, a gente chamou, teve contato, jogou dentro de um grupo. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente coloca todo mundo para passar as informações. Mas aproximadamente que está mais instigado na ideia, tem quantas pessoas? Você tem uma noção? Uns 5, 6 por aí. Já considerando que são 11, né? Começou, um time... começou com 1, aí daqui a pouco 2, 3, 4. É como se fosse uma reunião. Você marca uma reunião, não vai tanta gente, mas vai crescendo com o tempo. E divulgando, né? Fazendo a devida abordagem aqui, a gente espera que a iniciativa cresça, né? Como você mesmo disse, são 15, né, na capital paulista, um em Minas Gerais. Minas Gerais, o estado inteiro, né? Isso. Nossa Senhora. Considerando que é um estado gigante, é pouco. Sim. E nessas siglas, o que nos diferencia, a nossa diferença, é o que mais nos torna iguais. Assim, a nossa diferença é o que nos traduz ali. E aí, no caso, vocês não fazem, por exemplo, tem um time de travestis, um time de transexuais, um time de homens, é tudo... A gente vai treinar junto. Se tiver jogo, dependendo da política, né? Se tiver um torneio que aceite tanto homem e mulher jogar, a gente junta todo mundo. Entendo. Agora, se for um jogo só de homens, a gente vai colocar gays, bissexuais, trans ali e outro time formado por mulheres no mesmo segmento. Seriam 2 times. E a gente colocou Muriquins Esporte Clube e não Muriquins Futebol Clube, porque a gente quer abranger mais para frente vôlei e outros esportes. Não ficar só focado na questão do futebol, né? Sim. Entendo. Você falou que joga também. Você é qual? Eu ainda não tenho uma posição. Não tem uma posição definida? Ponta direita, atacante? Ainda não tenho uma goleiro? Posição. Não, goleiro não me dou muito bem, não. O goleiro tem que ser mais monstro, eu assim, sou né? pequeno, então não vai dar certo. Ainda mais se for o gol o tamanho padrão oficial, né? Quando eu vou pegar, a bola já vazou. Já fez gol. Aí tem que tomar o devido cuidado, né? Mas gosta mais da defesa, do ataque? Gosto mais do meio do ataque ali. Que é aquela posição mais estratégica, né? Se você ficar no meio, você pode avançar. Se você ficar no ataque, alguém te passa a bola, você marca. Querendo ou não, você tem que fazer a coisa brilhar. Vai de pé, vai de cabeça, a gente tem que marcar. Maravilha. A família Lobos, ela existe desde quando? E como foi a formação, a ideia? Ela existe desde fevereiro de 2013. Já 2013? Temos mais de 6 anos de existência. Então já está aí há bastante tempo. Ela foi formalizada, ela veio de São Paulo. Eu conheci a família Lobos por volta de 2016, 2017. Então ela não é joseense? Ela não é joseense. Tem um joseense agora, como pai. Agora é também joseense. Mas antes joseense. não tinha. Aí eu comecei a participar e eu expandi a família Lobos, na verdade, para cá. Entendo. Tem outras famílias LGBT em São Paulo que lutam pela causa também. E a gente trouxe aqui para São José dos Campos e também para ajudar o Vale do Paraíba. E atualmente são quantas pessoas no grupo? A gente ainda não tem um número de repassar para as pessoas, né? Até porque isso aí é uma informação que a gente guarda conosco. A gente tem o papelzinho, a gente marca todos os membros. A gente também está convidando gente que, se quiser fazer parte da família Lobos LGBT, a gente coloca no grupo. A gente sempre faz a validação. Quando a gente confirma aquela pessoa assim, a gente coloca no grupo oficial da família Lobos. Aí a gente vai em eventos, faz as pautas, etc. Compreendo. E por que Lobos? Lobos, assim como no time de futebol, a gente tinha que ter um símbolo. E pra gente é o Lobos, porque ele pode ser mau, mas também ele pode ser bom. Então ele acolhe e também protege.
Coisa da, sim, se você da alcateia, né? É da alcateia. E a gente age como uma família. A gente não fala, esse é o membro da Lobos, entre nós. Você é membro da Lobos. Não. A gente tem filhos, primos e tias. E por aí vai. Como uma família mesmo. Eu sou um dos pais, meu noivo é o outro pai, a gente tem filhos. O Lobos é para fortalecer mesmo a questão da família, né? Sim. Família Lobos. Quem não tiver apoio, seja da família, seja de amigos, de colegas, tem a família Lobos, que vai ser como uma segunda família. Não de sangue, mas considerável. Que é o que mais importa no quesito família, né? Sim. Como eu li no Instagram um tempo atrás, seu sangue até o pernilongo tem, né? É verdade. Isso não significa ser família, né? Pois é. Porque tem tanta família de sangue aí destruída, né? Tem tanta família de sangue que mata os filhos. Não é brincadeira. E no meio LGBT não é muita violência. É espancamento, é tiro, é faca, é tijolada. Tem um monte de casos. Teve o caso da travesti de 62 anos que morreu a pauladas e incendiaram a casa. Ela morreu recentemente. Então, o preconceito é muito grande. Vocês também se unem no combate, em denúncias, na luta, inclusive mais judicial do ponto de vista contra a homofobia? Então, a gente recebe informações de outras pessoas, a gente também tem amigos também de PM, que passa as informações, por exemplo, um homossexual passou violência, como eu posso agir? Ou qualquer uma das outras siglas. A gente vai lá, explica que a pessoa, você tem que fazer o boletim de ocorrência, você tem que colocar lá a lei 10.948, falar que você sofreu homofobia, ou transfobia, bifobia, etc. e tal, e fazer o boletim. Mas também acontece, às vezes, da pessoa ir fazer o boletim e também receber violência verbal ou física do policial. Aí a gente tem que mandar a pessoa ir na DECRAD, em São Paulo, e fazer outro boletim para ver isso daí. A pessoa ainda tem que se locomover, depois de tudo que ela passou, ainda tem que sair da própria cidade. E se a pessoa não se locomover, vai ficar por isso mesmo. Não ter feito nada. E um caso muito simples, pelo menos que a gente recebe relatos, já começa no próprio desrespeito à identidade, né? Sim. O homem transexual que o delegado ou o policial insiste em chamar de a moça, a senhora, ou enfim. Ou o moço, né? Não sei, né? Não respeita a forma como a pessoa quer ser identificada, né? E se a pessoa não for homossexual, mas faz parte do meio, para muita gente ainda é chamado como gay ou lésbica, mas todo mundo é gay, assim, para a maioria de gente, mesmo sendo. Mesmo não sendo, eles colocam como sendo... É como um rótulo. Embarca tudo no que acha que o LGBT se resume a gay, né? Sim, porque antes, no passado, todo mundo era gay, né? No termo da sigla GLS, só era gay, lésbicas e simpatizantes. Então, para a sociedade, nós sempre era todo mundo gay ali. Aliás, a sigla GLS agora ela é abominada, né, pelos LGBTs. Sim, né? começou com o GLS, que foi isso que eu falei. Depois se tornou GLBT. Depois se tornou LGBT, porque teve a luta das lésbicas. E para trazer visibilidade para as lésbicas, ficou LGBT, colocou o L na frente, em primeiro lugar. Aí tem lugares que já colocam LGBTI, tem lugares que já colocam LGBTQI. Porque o LGBT, o T, aumentando. Durante um tempo, tentaram fazer com que abarcasse todo o restante, né? Mas aí viram que era insuficiente. Pois é, né? Porque se a gente não coloca uma letrinha,
uma pessoa pode ficar invisibilizada, não comentada. Por exemplo, eu sou demissexual, faço parte da letra A, e não é tanto citada. A gente tenta incluir, mesmo que fique no mais, mas quase ninguém sabe o que significa. E, aliás, o que significa? Demissexual é a pessoa que ela precisa de um motivo emocional para ter uma relação sexual com outra pessoa. Apenas uma atração física não é necessário. Ou você pode ter uma admiração muito grande por uma pessoa, para você fazer o ato. Mas se você não tiver, a pessoa pode até ficar romanticamente com uma pessoa, mas sexo não vai fazer. Então vocês veem que é uma questão realmente bastante complexa, né? E o porquê da necessidade de tantas letras, né? Ou então, como alguns acharam mais apropriado, né? LGBT+, para abraçar todos os demais as demais manifestações, né? Sexuais. Mas para muita gente, quer dizer, eu mesmo nunca tinha ouvido falar no demissexual, né? Para mim é uma novidade, entre outros aí que a gente vê se manifestar, né? E também a sexualidade, não só existe o demissexual, também tem os assexuais, que podem ser birromânticos, que são assexuais bissexuais ao mesmo tempo. Tem os assexuais panromânticos, que são assexuais e pansexuais. Tem os assexuais que são homorromânticos, que são assexuais e homossexuais, e por aí vai. A gente também abraça todas as siglas. Tem os não sexuais, os que, independente, vamos dizer assim, de como nasceu biologicamente, se desenvolveu ao longo da vida sem ter atração ou interesse em se relacionar nem com... Então, também na comunidade assexual tem os assexuais aromânticos, que são aqueles que não têm interesse sexual e não faz sexo, e também não consegue ter atração romântica por ninguém. Esses são os assexuais. E que também são colocados como gays. Também, muito. Pela visão superficial, né? Sim. Então a coisa realmente, você vê que é bastante polêmica, né? Mas é sempre bom falar e conversar com as pessoas que estudam, militam, estão atuando na causa para a gente ir aprendendo cada vez mais, né? Voltando à questão do futebol, o Sesc, então, vocês conseguiram negociar o espaço? Isso, depois que teve um debate de perspectivas trans ali no Sesc, entraram em contato pelo próprio Sesc. Isso, com os convidados de pessoas do nosso meio. Teve a Kika, ela foi lá. Teve o Iago, que também é um menino trans, que também está no nosso meio. E outras pessoas ali falando da comunidade trans nos locais e tal. E de lá entraram em contato pegaram contato do Sandro, que teve a ideia do time, e conversaram e tal. E Sandro também é da família Lobos? Não, ele não é da família Lobos, ele é gay. E ele sempre está ali junto com os coletivos. Ajudando da forma como pode. A família Lobos costuma ajudar os coletivos e pessoas LGBT, mesmo se não tiver em nenhum coletivo. Bom, o Sesc cedeu o espaço. Patrocínio, vocês falaram que ainda estão aí na luta, né? Estamos correndo atrás de patrocínio. Se alguém vê aí e quiser patrocinar, a gente está aceitando. Alô, empresários, alô, comerciantes, pessoal que possa dar uma colaborada, né? Principalmente aqueles que são cheios de falar, eu sou cabeça aberta, né? Mas na hora de dar uma ajuda de fato, não quer nem saber, né? Mas tem muito disso, né? Tem.
para conseguir patrocínio é bem difícil e tal, mas a gente está assim na luta, até porque Oficialmente, atualmente, vocês têm alguém que assim já fechou acordo com vocês de patrocinador? de patrocínio não. O Sandro estava falando com uma pessoa que talvez ia prestar patrocínio, ele ainda não comentou com a gente como ficou, a gente está vendo, mas caso não dê certo, a gente vai ficar aberto para também outros patrocínios. E, por exemplo, nessas casas, tem aqui na Dozane Ricardo, tem aquela Bariloche na Zona Sul, entre outras. Os proprietários desses locais, vocês chegaram a ir atrás deles? Ainda não. Porque, de repente, né, até pelo público que eles abraçam, que o comércio deles existe, e seria interessante, né, eles patrocinarem para além das casas de show, né? Verdade, mas também o Bariloche é um lugar onde vai bastante LGBT lá. Tem a Scar, que é dona do Bariloche, ela faz as festas lá, vai tanto adulto quanto jovens ali. Às vezes ela faz show chamando, pagando as pessoas e tal. Mas a gente ainda não entrou em contato. Agora, com as empresas aqui de São José dos Campos é o mais difícil, porque as empresas daqui não são inclusivas. Muitas excluem LGBT, discriminam e tal. É difícil você achar alguma que seja inclusiva. Tanto é que em São José dos Campos, a Transempregos, lá de São Paulo, está tentando entrar aqui para conseguir empregos para as pessoas LGBT com as empresas daqui. É difícil. Então é uma empresa de fora para poder conseguir uma parceria algo do de uma tipo. empresa de fora com uma empresa de dentro. Só que alguma empresa daqui tem que abraçar. São José, o Vale do Paraíba, de uma forma geral, por mais que alguns ainda digam que não, né, que está mudando, mas ainda é bastante conservador, né? Pois é, teve o projeto Tem LGBT aqui, que teve aqui, Camurilo, uma menina também do PSOL, que eles fizeram o projeto Tem LGBT aqui, com a ajuda da Fundais. Aí depois chegou a notícia pra gente, pra associação, que demitiram pessoas da Fundais. E a gente Por está terem promovido- e a gente está atrás de resposta, porque Alô, Zetão, querem parar, se querem tiver sabendo... censurar a gente. Alô, Zetão, se Aqui. estiver sabendo aí de alguma coisa, pessoal aí dos funcionários da prefeitura, né, entendeu o porquê disso, né? A gente tem que saber como que vai despedir, ainda mais que o da Fundais aqui deu mais apoio para as pessoas transexuais aqui em São José dos Campos. E a gente tem que ser lembrado também que a gente estudou lá, a gente esteve naquele local. A gente não pode ser esquecido que a gente entrou naquele local. De a alguma gente faz forma parte da passaram por Fundais. lá, né? A maioria dos LGBT daqui de São José dos Campos passou pela Fundais, principalmente as mulheres trans. Um abraço aqui para os ouvintes. Alô, a Maria Clara. Ela comenta que é um pouquinho crítica, né? André, ser humano inventa demais. Cada hora é uma sigla diferente, é um nome, é um termo diferente. É o que a gente vem falando, né, Maria Clara? Termos, inclusive, que eu também não conhecia, mas como o Lu está aqui nos demonstrando, né? Existem, e acho que existe até mais coisa do que a gente imaginava, né? O importante é que a gente somos todos humanos. As siglas, né, para a gente se refere à inclusão de cada um e não à exclusão. Por exemplo, se a gente não coloca aquela sigla, ninguém vai saber que a gente existe. E a gente tem que lutar por isso. A gente tem o direito de... Eu sei que muitos aí que estão escutando, assistindo, não vão gostar muito do que eu vou falar, mas é até justamente por isso que eu, pessoalmente, né, não sou político, não sou prefeito, não sou presidente, mas eu particularmente não aprovaria esses chamados
escola sem partido, escola sem isso, escola sem aquilo, porque acredito que é importante, desde a educação básica, a pessoa estar familiarizada com todas essas questões. Até porque tem criança que sem nem fazer ideia que e sofre preconceito, né? E o escola sem partido, levando em conta, é inconstitucional. Bom, mas esse detalhe, né? Mas esse detalhe, a gente só quer ensinar respeito dentro das escolas. A gente não vai ensinar ninguém como fazer sexo ou fazer sexo dentro. A gente não vai ensinar nada disso. A gente vai ensinar o respeito mútuo entre pessoas, como ser humano, só isso. E isso que eles querem nos negar com a escola sem partido. E entender que existem as diferenças. Existem as diferenças, existe a diversidade de pessoas. Lu Christian Medeiros, para entrar em contato com vocês, com a família Lobos, como faz? A gente tem 2 páginas no Facebook. A gente tem a oficial, que é Família Lobos LGBT, vai ter o desenho do lobo colorido lá. E tem a Família Lobos a favor dos direitos e contra a discriminação, lá no Facebook. São 2 páginas diferentes do Facebook. Sim, mas você encontrando uma, você vai encontrar a outra. Ah, compreendo. Já está Também lá conectado. A né? gente tem o canal do YouTube, que a gente também coloca vídeos explicativos também, que também tem o nome de Família Lobos LGBT. Vocês promovem... né, a gente falou aqui de temas, inclusive, complexos, né, e que muito desperta a curiosidade de muita gente. Vocês promovem cursos, aulas, inclusive para leigos, para entenderem essas diferenciações, essas denominações, até para tratar corretamente as pessoas? Se as pessoas quiserem se informar, as pessoas podem entrar em contato conosco. Se precisar de alguma coisa presencial, a gente pode até fazer um evento, juntar umas pessoas e fazer aqui em São José dos Campos. Compreendo. O caso do futebol, se quiser ajudar, auxiliar de alguma forma, doação de material? Também. Estão aceitando. Principalmente os coletes, né? Porque a parte inicial de um time, quando está se formando, é o colete, né? Colete de uma cor e de outra. Até para a gente treinar. Exatamente. Ou chuteiras, se quiser doar e tal. Então, materiais, chuteiras, você que trabalha ou possa doar, né? Tem algum aí que esteja em bom estado, né? Não vai doar coisa velha também, né? Coisa que nem seu animal de estimação usaria, né? Doa coisa que esteja em bom estado ainda, né? Que possa ser usado, não prejudique aí a saúde de ninguém. E como se diz, né, você que queira participar de um time inclusivo, praticar uma atividade física e participar de uma família, né, fazer aí, aumentar aí a sua comunidade, os seus relacionamentos, pode então entrar em contato com a família Lobos e participar desse projeto, né? Ele começou esse ano, a ideia? Foi em 2018 que o Sandro que teve a ideia. Só que agora está se formando agora em 2019. De fazer o time mesmo. Sim, que a gente está andando. Maravilha. Então, para entrar em contato pelo algum telefone? O do time pode entrar em contato direto com a família Lobos LGBT ou pelo Instagram, que é @futebol esporte Muriquins. É só colocar Muriquins que aparece lá. Muriquins já acha lá, né? Já acha bem então fácil. Grava aí também, né? Assim. Muriquins, que é do Muriquins Esporte Clube. Tem um macaquinho, já sabe que é. Vai abraçar aí diversas vertentes do esporte, né? Isso. Lu Christian Medeiros, obrigado aí pela sua participação. Alguma palavra a mais aí? Algo que gostaria de concluir para os ouvintes? Então, esperamos que todos que estão nos vendo ou ouvindo respeitem mais as pessoas. Sei que é uma coisa que para vocês são diferentes, a gente somos diferentes, mas a gente é humano. A gente vai respeitar vocês assim como vocês vão respeitar a gente. A gente só está lutando por direitos. A gente não quer mais direito que vocês e nem menos direitos, só queremos os mesmos direitos.
Só isso. Uma discussão de muitas pessoas é que, isso não é uma opinião minha, né, mas trazendo aqui, que a gente ouve tanto assim na rua, é que os LGBTs pedem tanto respeito, mas o contrário não é verdadeiro, né? Muitas pessoas falam que a gente beija na rua em público, que tem criança, mas eles fazem as mesmas coisas e não tem problema. Então, para a gente não é um problema ver eles se beijando na rua. Então, para eles não precisa ser um problema isso também. Não é anormal, é só amor ali. É uma questão de saber respeitar. Não é pecado amar. Então, respeito por respeito. Maravilha. Bom, Fabiano, indo aí para o intervalo, agradecer novamente o Lu aqui pelas suas palavras e considerações, e esperando aí, né, que aqueles que puderem estejam sempre aí preparados, né, para ajudar também o próximo. E só repetindo então os canais de contato, né? Família Lobos LGBT pelo Facebook. Pelo Facebook. Qual o outro? É mais fácil só esse aí, é mais fácil para Procurem por esse então, Família Lobos LGBT pelo Facebook, e também o Muri Queens pelo Instagram. Time de futebol aí, não conhecia a página, vou procurar aí também depois do programa para divulgar aí pro pessoal também. Principalmente vocês aí, ó, colegas jornalistas esportivos, né? Já que tem um monte de jornalista que até então não dava a mínima para futebol feminino e agora tá querendo bancar o bonzão, né? o inclusivo. Então vamos prestar atenção em outras formas aí de inclusão e respeito também, né? Que é uma forma até de vocês saírem na frente, né? Quem sabe? Maravilha. Então, obrigado aí, Lu. Obrigado Fabiano, você. o intervalinho.